Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os sintomas do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade. Então, como eu havia dito no começo, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre todas aquelas características que os especialistas, em geral, consideram quando eles vão dar um diagnóstico do TDAH. Então, eu vou relacionar essas características em uma lista para que você possa fazer uma verificação. E aí, com a ajuda dessa lista, quem sabe você pode investigar quantas dessas características, ao seu ver, se aplicam no seu filho, na sua filha, no seu sobrinho, na criança da casa. Mas é importante lembrar que você não deve deduzir um diagnóstico a partir das suas respostas. É claro que para o diagnóstico é necessário um exame mais minucioso de um médico especialista ou mesmo de um psicólogo ou dos dois, né? Porque o diagnóstico, ele exige que várias dessas características sejam marcadas e elas também devem ser, evidentemente, mais intensas do que em outras crianças que têm a mesma idade e as mesmas capacidades básicas. E além disso, esses sintomas, eles precisam vir à tona em situações diferentes, como por exemplo, tanto dentro da família quanto na escola. Então, às vezes a criança se comporta muito bem dentro da escola, mas a família não. Então, não é TDAH. E assim, depois de uma conversa bastante esclarecedora com os pais, esses especialistas, eles também falam diretamente com a escola, com os professores, coordenadores e orientadores. Então, eles fecham esse diagnóstico. Bom, isso é só para ajudar você a perceber. Então, para cada uma dessas características que eu vou elencar, você deve atribuir a seguinte pontuação. Se não houver nada, você dá o 0. Se for só um pouquinho, 1, razoavelmente 2 e se for muito intensa, 3. Combinado? Tá entendido? Então vamos lá. Então, a primeira característica. Essa criança habitualmente não presta atenção nos detalhes ou ela comete frequentes erros por desatenção nas tarefas escolares ou em outras atividades ou mesmo no trabalho que ela estiver fazendo. Segunda característica. Essa criança nas tarefas ou nos jogos e brincadeiras, ela tem frequentemente dificuldade de prestar atenção e permanecer atenta por longo tempo. Então, rapidinho ela já quer mudar de atividade, ela não se mantém atenta, ela vai errando o jogo. 3. Essa criança, ela parece costumeiramente não ouvir quando os outros falam com ela, mesmo ela não tendo um problema auditivo. 4. Essa criança, ela não consegue, com frequência, executar completamente as tarefas solicitadas pelas pessoas, não consegue completar os trabalhos escolares ou os trabalhos e obrigações no dia a dia, ou mesmo na escola, em casa, ela não costuma concluir. 5. Essa criança, ela habitualmente possui uma dificuldade em organizar suas tarefas, suas atividades, as suas coisas, os seus brinquedos, deixa tudo jogado, tudo aquele emaranhado louco. 6. Essa criança, ela tem rejeição nas tarefas, aquelas tarefas que ela precisa se concentrar ou se esforçar por muito tempo, como por exemplo, as lições de casa, e aí ela vai evitando essas tarefas ou ela faz muito a contragosto. 7. Essa criança, ela perde muitas vezes os objetos que ela precisa para determinadas tarefas ou atividades, como, por exemplo, os seus cadernos, os seus brinquedos, lápis, borracha, apontador. É aquela criança que você está sempre comprando material escolar e ela nunca tem o material inteiro, está sempre faltando coisa, né? 8. Essa criança, ela se deixa distrair com frequência pelo ambiente, estímulos externos. Então, está acontecendo alguma coisa, ela já presta atenção, ela não fica concentrada.
9. Essa criança ela é muito esquecida nas atividades cotidianas, como, por exemplo, esquece o material escolar, esquece casaco na escola, esquece o brinquedo que ela levou, vai esquecida, aquela criança esquecida. 10. Essa criança, ela balança constantemente o corpo, mãos, os pés e fica sempre escorregando na cadeira, aquela criança que parece que tem bicho no corpo inteiro, ela balança, enfim, ela não sossega. 11º. Essa criança, ela se levanta frequentemente durante a aula ou em qualquer outra situação que ela deveria ficar sentada, ela inventa que ela está com sede, com vontade de ir ao banheiro, que ela precisa sair, que ela precisa dar um recado, ela está sempre inventando alguma coisa para se movimentar. 12º. Essa criança, ela tem comumente dificuldade de brincar sossegada ou de se ocupar de um modo tranquilo em atividades de tempo livre. Ela está sempre mudando de atividade. 13º. Essa criança, ela fica correndo ou subindo nos móveis a todo momento quando isso não é permitido. Por exemplo, na casa de uma pessoa, ela está sempre chegando, quer mexer nas coisas, na escola, ela levanta a todo momento ou ela sobe. Atenção para esse detalhe. É aquela criança que, apesar dos pais ensinarem bons modos, ela não tem bons modos. Ela parece que ela não tem bons modos em lugar nenhum. Então, atenção para esse detalhe. 14º. Essa criança, ela descreve uma sensação de agitação interior que vem frequentemente à tona. Então, assim, ela fala assim, ai, tem uma coisa dentro de mim que não para. Uma vez eu me lembro de um pacientezinho meu que falou assim, ai, tem uma alegria aqui no meu peito que não sossega. A minha alegria não sossega, assim que ele falava. Então, assim, ele tinha essa agitação constante. 15º. Então, ele demonstra uma agitação constante e extrema e não é influenciada pelo ambiente ou os outros estão incentivando. Porque às vezes você sabe que a criança pega fogo quando os outros estão juntos, né? Outras crianças estão juntos. Então, assim, ninguém tá ali incentivando nada, mas a criança começa a se agitar e nada para e tudo agita essa criança. Essa criança, ela está frequentemente viajando ou age como se fosse, né, impelida a viajar. Então, toda hora ela está ali, perde a concentração, está no mundo da lua. 17º. Essa criança costuma dar uma resposta antes da pergunta ter sido formulada até o final. Quando você pergunta, ela já responde e não é aquilo que você quer saber. 18º. É frequente essa criança não conseguir esperar a vez dela na fila, por exemplo, naquelas brincadeiras de um grupo, ela já atropela as coisas, ela se coloca na frente do outro. 19º. Essa criança, ela costuma interromper ou atrapalhar os outros, por exemplo, ela se intromete na conversa ou na brincadeira de outras pessoas, ela é entrona, aquela criança entrona. 20º. Frequentemente essa criança fala demais, então ela fala. Bom, são 20 características que estão aí à sua disposição para que você marque 0, 1, 2 ou 3. E aí você depois faz o somatório e veja se você consegue perceber então características do TDAH na criança da sua casa, no seu sobrinho, enfim, naquela criança próxima que você gostaria de verificar. E aí você deixa aqui nos seus comentários comigo o que você achou desse vídeo. Então, um grande beijo para você. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima.